Vocês sabiam que a Terra gira em uma velocidade de 1675 quilômetros hora? Quem sabia disso? Levanta a mão, quem sabia disso? 1675 quilômetros hora gira a Terra. Agora, perceba bem, nós não sentimos que a Terra está girando. Você está sentindo aí? Quem está sentindo a Terra girando aí? Deixa eu ver. Nós não sentimos a Terra girando. Mas o não sentir a Terra girar não significa que ela não esteja girando. Ela está girando, amém? Ela está girando nesse exato momento. O que eu quero dizer com isso é que talvez você está aqui nesta noite dizendo: até agora eu não senti nada, até agora eu não estou sentindo Deus, como algumas pessoas estão dizendo. Mas o fato de você não sentir Deus não significa que Ele não esteja trabalhando neste momento em teu favor. Ele está trabalhando, uma palavra será liberada para a tua vida e um milagre de Deus vai acontecer. Se você crê, então glorifique a Deus mais uma vez. A Bíblia fala sobre um profeta chamado Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias, filho de Ilquias era sacerdote. E sendo filho de sacerdote, Jeremias também certamente seria preparado para ser um sacerdote, porque ele vinha de uma geração sacerdotal. Então ele seria preparado para ser um sacerdote. Mas Jeremias, ainda criança, um certo dia, Deus aparece para ele para revelar o verdadeiro plano que Deus preparou para Jeremias. Porque o plano de Deus para Jeremias não era o mesmo plano que os homens tinham traçado para Jeremias. Às vezes o pai e a mãe traçam um plano para o filho, mas o plano de Deus para o filho é outro. Às vezes você se esforça e quer que o seu filho seja o que você está sendo, ou o que você foi, e conquiste da mesma maneira, mas o plano de Deus para ele é outro. Então Deus aparece para Jeremias e diz: Jeremias, eu te conheci. Olha que palavra é esta, amados. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Eu te conheci antes que foste gerado no ventre da tua mãe. Agora me pergunta, como que alguém conhece alguém antes de ser gerado? Porque Deus o conheceu antes que o mundo fosse formado, amém? Quem está entendendo a mensagem? Deus escolheu nele antes da formação do mundo. Eu te conheci antes que fosse gerado no ventre da tua mãe. E eu, o Senhor, te escolhi para que fosse profeta das nações. Que negócio é esse, Jeremias, de ser sacerdote? Você será profeta das nações. Então Deus está trazendo a revelação do plano de Deus para Jeremias. E a minha intenção aqui nesta manhã, de verdade mesmo, amados, com todo o meu espírito, eu quero que o Espírito Santo traga no teu espírito a revelação de Deus para a tua vida. Quantas pessoas que você já ouviu dizer que vai no médico, toma remédio e o médico não consegue dizer o que é? Muitas vezes é espiritual. Essa pessoa precisa ser levada a alguém que tem autoridade para resolver o problema, se é espiritual. Mas às vezes o problema é de ordem física mesmo. É um problema que você tem que tomar um remédio. Essa semana mesmo eu conversei com um amigo muito crente. Sabe aquele amigo, pastor Marcondes, que você acha que ele é mais crente que você? É esse o meu amigo. Esse dia o pastor Marcondes falou isso para mim. Eu falei: não, pastor, estou longe disso, o senhor está muito mais à frente. Então a gente sempre tem um amigo que a gente acha que esse cara é mais crente do que eu, esse cara ora mais do que eu. E esse meu amigo, ele é da ideia, da teologia que Deus cura tudo, que não precisa remédio. E ele veio até mim e falou: pastor, ora aí comigo. Ele me considera muito, além de ser um amigo de longas datas, me respeita, me considera como pastor. Falou: pastor, ora aí comigo que eu estou passando uma tribulação aí, umas enfermidades, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e eu preciso de oração, pastor, ora comigo. Eu falei: amado, eu oro, mas você já foi no médico para ver o que é? Ele falou: não, pastor, não tem negócio de médico não, eu não sou de ficar tomando remédio. Eu falei: amado, você vai morrer, eu oro com você. Mas se é um problema físico, você tem que ir na pessoa certa, você tem que ir no médico.
Vai no médico, o médico vai te receitar um remédio, a gente continua orando, e Deus vai fazer um milagre na tua vida, porque o nosso Deus é o dono da medicina. O nosso Jesus Cristo é o médico dos médicos, mas Ele levantou pessoas capacitadas nesta área, nesta terra, para me abençoar e te abençoar. Tem problemas que são físicos, agora tem problemas que são da ordem emocional, e nós precisamos discernir isso. Tem pessoas que têm certos distúrbios emocionais, por causa de traumas na infância, problemas na infância, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com o amigo, e a pessoa carrega feridas na alma, e são pessoas que são amarguradas, tristes, não conseguem romper, não conseguem vencer na vida, são problemas de ordem emocional. A gente pergunta, mas por que o homem caiu? Caiu porque Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e Deus fala para Adão não comer, e ele desobedece a Deus, porque aquela árvore era o limite do homem. Aquela árvore era um lugar estabelecido para que o homem soubesse que existia o Criador superior, limites para o homem. Tira a árvore você, e agora tenta sem a árvore desagradar a Deus. Existem livros que nós escrevemos. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11, diz que nós seremos julgados. Um livro será aberto. Este livro é o livro de Deus, preste atenção. O livro de Deus, que é o livro da vida, será aberto. E aí livros, Apocalipse 20, 11 diz: e outros livros serão abertos. Esses outros livros são os livros da minha história e da tua história, da minha vida e da tua vida. E eles serão comparados. E a Bíblia diz que seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Agora eu te pergunto, dá para viver a vida de qualquer jeito? Sem você encontrar o verdadeiro propósito de Deus, o plano que Deus escreveu para a tua vida? Nós seremos julgados segundo o que tiver escrito nos nossos livros, porque Deus nos deu liberdade para escolher, para decidir, para fazer. E muitas vezes, mas muitas delas fazemos sem consultar a Deus. Fazemos sem pedir a direção de Deus. E vamos escrevendo a nossa história. Escute. Quando você nasceu, Deus te assistiu, a substância ainda informe. Você foi gerado e você nasceu. Você era uma criança. Vivia segundo os princípios e valores dos seus pais, da sua família, cultura religiosa, ensinamentos. E talvez não foi o melhor que você recebeu. Talvez o que você recebeu na tua infância não foi o que Deus planejou. Por isso muitos fracassam e fracassaram, por causa das informações que recebemos quando pequenos. Mas você foi crescendo, e você então foi entendendo que você tem liberdade para escolher. E um dia você disse: pai, eu vou embora. Mãe, eu vou casar. E ninguém te segura mais, porque agora é você que decide, é você que escolhe. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que a tua história, quando você nasceu, ela abriu um parênteses, e você está, depois desse período de inocência, de criança, você começa a escrever a tua própria história com as tuas próprias mãos, nos caminhos por onde você anda, com as palavras que você diz, com as atitudes que você toma. Com Deus ou sem Deus, você está escrevendo uma história. E a minha pergunta é: essa história será uma história de sucesso ou uma história de fracasso? Mas o mais interessante é que quando você nasceu, o parênteses se abriu, mas ele não se fechou ainda, e a caneta ainda continua em tuas mãos. E eu venho te provocar nesta manhã: escreva uma nova história. Escreva uma história conforme Deus planejou para a tua vida,
porque somente aí você vai encontrar satisfação no teu espírito e na tua alma. Mas a Bíblia diz uma história de um homem que estava possesso de demônios, o gadareno, e Jesus vai até Gadara. Quando Jesus vai até Gadara, ele não vai com intenção de apenas libertar o gadareno, ele vai com a intenção de libertar toda a Gadara, porque Gadara estava debaixo de uma maldição, de uma legalidade, de algo ilícito, que era a criação de porcos. Eles criavam porcos naquele lugar, e diante do judaísmo era completamente proibido por lei criar porcos. Mas eles estavam criando porcos e assim ganhando dinheiro com coisa ilícita. E a Bíblia diz que quando Jesus chega e o gadareno vem até ele, se prostra, e o gadareno, o endemoniado, diz para ele: Senhor, não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos. A Bíblia diz que Jesus atendeu. Agora preste atenção, Jesus atendeu a oração daqueles demônios. Ele não vai atender a sua, amado, que é filho de Deus? Ele não vai atender a sua?